Governador Flávio Dino, meu respeito, desculpe o senhor esperar, mas é um prazer falar com o senhor. Claro que a grande pergunta hoje é a decisão que favorece o presidente Lula e que torna o presidente Lula elegível, né? O senhor seria um candidato natural à presidência da República representando a esquerda. Isso é uma coisa mais do que clara, né? Não só pela sua ideologia, mas pelo que o senhor prega, e sempre pregou isso, não à sua conveniência. Num país que ultimamente tem uma tendência forte à direita, o senhor, dentro da sua ideologia, se elegeu dentro da sua ideologia e continua firme na sua ideologia. Isso chama-se caráter. Independente de partido, o cara diz o que é, o que pensa e vai lá e se elege. Porque o povo sabe diferenciar. Eu acho que o povo está escolhendo cada vez menos partido e mais gente. Mas não negar as suas origens é uma coisa muito legal e de caráter que pouca gente tem. Cada vez o cara venta para um lado. Uma hora é direita, outra hora é centro, outra hora é esquerda. Então. O senhor não, o senhor permanece na sua. Mas o senhor seria um candidato claro à presidência da República. Até por essa força, o que o senhor achou da decisão do Fachin, né? Que todo mundo está dizendo que foi uma decisão justa porque o Moro julgou errado e a atuação da 13ª turma foi uma atuação errada, principalmente no caso do Lula, mas envolve outras tantas decisões que eu colocava em xeque. Se não vai criar uma jurisprudência para soltar bandido ou de crime organizado, ou então, que participou da Lava Jato, ou então de bandidos políticos que mereciam realmente estar na cadeia, saíram dela muitos deles e podem se tornar elegíveis também. Mas particularmente o que o senhor achou dessa decisão? Foi justa a decisão? E se ela foi justa, o senhor não acha que o Moro e quem julgou errado merecia punição também? Datena, a questão central é garantir a aplicação da lei. Acho que esse é o aspecto principal, porque fui juiz federal 12 anos, sou professor de Direito Constitucional há mais de 20, e por isso mesmo tendo a analisar sobretudo os aspectos jurídicos do que propriamente as questões políticas. Tenho enfatizado há muitos anos que havia erros de origem nessas decisões a partir de um critério legal chamado competência. É um princípio que faz com que você, Datena, não escolha o juiz que vai julgar você e tampouco o juiz pode escolher. Ele não gosta do Datena, acha o Datena acha que não é um bom comunicador e diz, eu quero julgar o Datena. Ora, isso é uma quebra da imparcialidade e, portanto, uma quebra da legitimidade da atuação do Poder Judiciário. O Código de Processo Penal define, no artigo 564, portanto, desde 1941, que é a data do Código, que sentenças proferidas por juízes incompetentes ou suspeitos são nulas. Então, o ministro Fachin aplicou a lei. Eu analiso sob esse ponto de vista, acho que isso é bom para o Brasil, quer aqueles que gostem do presidente Lula ou não gostem, é legítimo, ambas as posições são legítimas, mas nós precisamos garantir que a lei seja para todos, seja cumprida. Em relação a punições a quem atuou erradamente, eu concordo com você, acho que é uma apuração posterior que deve ser feita. O que é importante é que todos os ouvintes, todos que estão nos acompanhando, tenham a certeza de viver num país em que a lei seja cumprida. Você tem razão no sentido de que isso não pode validar a corrupção, por isso você tem que analisar caso a caso, situação por situação, exatamente para não ter um liberou geral, ou seja, a virtude sempre está no meio termo. Nós temos que defender a lei e analisar caso a caso. A decisão do ministro Fachin está de acordo com a lei, por isso eu a defendo. Não cria um precedente, porque a lei ela é muito fria, não é? Ela depende de interpretação, mas ela é muito fria. Dizem que quando você julga o melhor possível, você julga baseado na lei. Foi o que fizeram no caso do Lula. Mas isso não cria a chamada jurisprudência jurídica e, com isso, muita gente que é picareta mesmo. O senhor sabe que tem muito político ladrão que roubou mesmo, né, e que foi pego pela Lava Jato, lá da 13ª vara do Moro, que pode alegar para o Lula e para mim, né, com base tecnicamente na lei, eu estou falando isso tecnicamente na lei,
da jurisprudência jurídica formada. Palocci, Cunha, esses caras todos aí, até o Cabral, que teve algumas ações da Lava Jato, e muitos deles, não é? E outros bandidos de crime organizado. Gente que mexe com dólar, gente que lava dinheiro para crime organizado, bandidos mesmo do crime organizado, que se envolveram em corrupção, alguns empresários corruptos. Isso não vai beneficiar essa gente por a lei ser técnica, não é? O senhor de julgar caso a caso seria a coisa mais interessante a fazer. Eu acho também, a minha opinião. Mas não cria a jurisprudência jurídica ou não, governador? A jurisprudência da Atena já existia, esse é o ponto principal. Ela não estava sendo aplicada ao ex-presidente Lula, mas há alguns anos o Supremo definiu corretamente que nem tudo pode ser julgado em Curitiba, porque você tem muitos juízes no Brasil e existem critérios legais para distinguir a atribuição de cada um deles. Há muitos anos o Supremo entendeu que só ficaria em Curitiba aquilo que tivesse direta relação com a Petrobras, porque inicialmente essas apurações da chamada Lava Jato começaram lá. Ora, o próprio juiz Moro, quando julgou o ex-presidente Lula, afirmou na sentença que os fatos relacionados ao triplex do Guarujá não tinham relação com a Petrobras. Ora, se não tinham relação com a Petrobras, ele não poderia julgar à luz da jurisprudência da época. O Supremo já vinha entendendo assim. Teria que ver todos esses casos que você afirma, e eu concordo com você, a corrupção política não só existia, como existe, está existindo no momento presente, de modo vergonhoso, absurdo. Então, nós precisamos combatê-la, claro que sim. Agora, você não pode corromper o combate à corrupção. O combate à corrupção não pode ser corrupto. E qual é o critério para definir a compatibilidade do combate à corrupção com a ética? O critério é a lei, se a lei está sendo cumprida ou não. Então, esses casos todos, escabrosos, escandalosos que você menciona, devem ser analisados à luz da lei e da jurisprudência. E veja, não significa dizer que os casos não serão julgados. Eles devem ser julgados, somente que julgados no lugar certo. Você vai num restaurante porque você quer comprar comida, você não vai num restaurante comprar farmácia ou comprar remédio. Quando você quer comprar remédio, você vai na farmácia. Ou seja, na vida da gente tem um lugar certo para encontrar as soluções. Nesse caso, a 13ª Vara de Curitiba, então presidida pelo ex-juiz Sérgio Moro, não era o lugar certo para julgar esses casos relacionados com o ex-presidente Lula. O Supremo agora colocou as coisas certas no lugar certo, e aí vamos ver o que o Poder Judiciário decide. Ficou mal quando o Moro aceitou um cargo no governo do Bolsonaro. Uma coisa assim, meio que ridícula. Havia uma suspeição que o Lula tinha sido julgado para ser tirado das eleições e abrir caminho para a eleição de qualquer outro menos ele, né? E ninguém da esquerda, provavelmente alguém à direita, porque o governo Dilma veio muito mal e colocou o país numa recessão terrível. Isso é história, né? As decisões do Manteiga com a Dilma dilaceraram o país. Eu acho que a Dilma traiu o Lula e fez péssimo governo, principalmente o último. A maior prova disso é que a gente estava na pior recessão do país antes da crise econômica. Então, deu-se a impressão de que o Lula foi queimado na fogueira para não participar das eleições. Só que, na época, o Supremo quase que referendou todas as decisões que vinham lá de Curitiba, nem questionou muito essas decisões. Os caras não gostavam do Moro. Mas os mesmos ministros que estão hoje no Supremo, com raríssimas exceções, por decorrência de prazo e daí por diante, referendavam as ações todas que vinham de um juiz de primeira instância, o que era estranho, né? Isso era muito estranho. E mais do que isso, por exemplo, referendou a segunda instância, dizendo que era um ganho para a sociedade brasileira você prender em segunda instância o cara que merece ser preso mesmo. Para que esperar a terceira, quarta, quinta instâncias, oitava e tal? Não, referendou a segunda instância. Depois, do mesmo jeito que tiraram o Lula das eleições, né, segundo muitas pessoas dizem que isso foi feito, né, referendando essas ações
do juiz Moro referendando prisão em segunda instância, começaram por derrubar a prisão em segunda instância, parecendo que era para tirar o Lula da cadeia. E com o Lula fora da cadeia, vários criminosos foram beneficiados, criminosos mesmo, de crime organizado, que haviam sido presos em segunda instância e foram liberados, como o Lula foi liberado também, com base naquela jurisprudência que eu já falei. Por que essa mudança do Supremo? Isso caracteriza que tiraram Lula das últimas eleições e agora estão pretendendo tornar o Lula elegível, porque não tem ninguém para concorrer com o Bolsonaro, e até quem achava que o Lula seria o pior perigo para o Brasil, eles acham que o Lula seria melhor do que o Bolsonaro na presidência? Criaria pelo menos um candidato capaz de bater o Bolsonaro? O senhor entende a lógica da pergunta que eu estou lhe fazendo? E se ela tem lógica ou não? Quer dizer, primeiro tira para não disputar, depois solta para disputar e ganhar do outro, que muita gente não gosta. Esse habeas corpus, que foi julgado ontem no Supremo, foi proposto em novembro de 2020, portanto é uma ação muito recente. E jamais o Supremo havia analisado especificamente essa questão da competência da 13ª Vara de Curitiba para esses fatos relacionados a este apartamento do Guarujá e a esse sítio em Atibaia. Então, o Supremo julgou pela primeira vez essa questão e, como disse, julgou de acordo com a lei e de acordo com a sua própria jurisprudência anterior. Eu concordo com você, Datena, que não é bom em nenhum país do mundo que a Suprema Corte mude a jurisprudência muitas vezes sobre o mesmo tema. Essa questão mesmo da prisão da segunda instância vem sendo debatida há 15 anos no Supremo. Ela é anterior ao Lava Jato. Essas mudanças que você fala de prende, não prende, quando prende, isso vem em debate há 15 anos no Supremo. Então, é preciso, de fato, fixar um precedente claro que seja seguido por muitas décadas de preferência, e a nossa Constituição é muito evidente no sentido de que a prisão, como regra, deve ocorrer somente após o esgotamento dos recursos. Agora, veja, significa dizer que o autor de um crime bárbaro não deve ser preso? Não. Ele pode e deve ser preso, mesmo antes do esgotamento dos recursos. Para isso, você tem um mecanismo chamado prisão preventiva. Então, se uma pessoa comete um crime com violência, grave ameaça à pessoa, está ameaçando destruir provas, ele é uma ameaça chamada ordem pública, é este o termo que a lei usa, é claro que ele pode e deve ser preso. Então, eu acho que o problema, Datena, às vezes, não é propriamente na jurisprudência ou na lei, e sim na aplicação, ou seja, na atividade humana dos juízes. E por uma razão, Datena. Você, quando aponta esta politização, você vai num ponto importante, que foi dito em 2018. O judiciário não pode se partidarizar. E essa partidarização ficou evidente pelo fato que você apontou. O que você diz? Ora, o juiz julga, ou seja, ele apita a partida e depois vai abraçar uma das torcidas, de um dos times. E foi o que aconteceu. E para ficar mais grave ainda, Datena, depois trai ainda o cara que ele foi abraçar. E depois trai o cara que ele foi abraçar. Depois ainda trai o cara que ele foi abraçar, porque ele saiu atirando, trairou o Bolsonaro claramente. Foi isso que aconteceu com o Moro, isso é uma coisa clara. O ex-juiz Moro está trabalhando onde hoje? Em uma empresa que ganha dinheiro... Que presta serviço ao Odebrecht. Não pode. Não pode, tem razão. Porque tem razão. Ele vira beneficiado da sua própria decisão, beneficiado economicamente. Então, acho que tudo isto foi feito, foi corrigido, e acho que a questão principal passa a ser a agenda de 2021. Eu estou mais preocupado com a agenda de 2021 do que a de 2022. Eu já entendi. O senhor acha que tem que ser preso quem tem que ser preso, naturalmente, esse tem que ser julgado e preso, colocado na cadeia, e que o Estado não se torne um Estado policialesco. Prenda a sua conveniência. Claro. E que a justiça não seja casuística e politizada. A justiça isso tem que é uma ameaça Supremo, da pena a todo mundo. Supremo não chama Supremo à toa, né? Supremo é porque está acima de tudo, não é?
senão não chamaria Supremo. Só está abaixo de Deus, na minha convicção, mas tem que ser isento. O que o senhor tá, claro, isso que o senhor está querendo dizer. Eu não estou querendo colocar palavras na sua boca, mesmo porque elas saíram da sua boca. Julga quem tem que ser julgado com o devido rigor da lei, mas não persegue quem não deve ser perseguido com o rigor da lei também, porque a espada é a mesma. Foi isso que o senhor disse, não é isso? Isso, correto. E isso é uma proteção de todas as pessoas, porque nós estamos tratando de 210 milhões de pessoas, então às vezes você politiza um ou outro tema e é normal que haja as paixões, mas nós precisamos deixar a eleição de 2022 para 2022. Nós temos agora essa crise econômica. Eu vi você comentando o combustível, essa tragédia que está aí, dessa política errada de preços indexada ao dólar. O dólar disparando toda hora, inflação de alimentos, desemprego, fome, como você mencionou, e a pandemia do coronavírus com pouca vacina. Então, nós temos que deixar o Poder Judiciário. Já julgou, já decidiu, vamos discutir 2022 e 2022. Eu, particularmente, claro... Não, mas vereador... Eu tenho a posição crítica da Atena em relação ao Bolsonaro, mas acho que a eleição está para frente. Então, vamos cuidar dos problemas atuais. Mas está para frente, mas está muito perto. Ela está muito perto. Hoje a cronologia está mudada até por essa pandemia. Eu insisto ainda em algumas perguntas em relação... Primeiro, o senhor acha que a tendência do colegiado manter essa sentença do Fachin, essa colocação do Fachin, o senhor acha que o colegiado do Supremo vai junto com o Fachin? Não tenho dúvida que sim, porque ele próprio tem a decisão foi muito bem fundamentada, eu li a decisão inteira e ela está baseada em julgamentos do próprio plenário. Então, como ele baseou a decisão dele em entendimentos do próprio plenário, ou seja, do colegiado, eu acho que a decisão vai ser mantida. Seria uma decisão natural, né? Agora, muita gente diz que a esquerda está fragmentada. Um candidato como Lula, pela história que ele tem, é capaz de polarizar a esquerda, de unir a esquerda. O senhor acha que isso é possível? Vai unir a maior parte, né? Há quem não goste, o que é normal, mas eu acho que une a maior parte. Eu próprio considero que ele é um excelente candidato e acho que tem muito a dizer para o Brasil, sobretudo para o Brasil do futuro. Quer dizer, falar do que foi os governos dele, mas ao mesmo tempo falar de propostas novas. Então eu vejo com muita simpatia. Acho que sim, tem essa capacidade agregadora. Eu não vou esticar, porque senão o senhor vai perder a paciência comigo, que o senhor disse que eleição é para depois. Eu concordo com o senhor pela situação que nós estamos vivendo. Então, se eu vou fazer mais uma pergunta, antes do senhor perder a paciência comigo e me mandar andar. Então, é uma última pergunta, porque eu não gosto de insistir. Eu acho que todo entrevistado, não interessa se eu gosto do entrevistado ou se eu não gosto, e do senhor eu gosto. Eu sempre tive apreço do senhor, sempre gostei da forma de agir do senhor e do caráter do senhor. Mas é bom não exagerar e não achar que você pode adiantar o sinal. Eu acho que a partir do momento que você convida alguém para uma entrevista, né, desde que não haja nenhuma intercorrência, a pessoa que é entrevistada tem que ser tratada com respeito. Claro que se o cara te xingar, fazer que nem o governador do Rio chegou para mim e falou assim: você correu das eleições 3 vezes, por quê? Né? Querendo me gozar. Eu corri para não ser preso, igual você está quase sendo preso e perder o governo que você perdeu e colocar a sua mulher numa gelada também. Por isso que eu corri. O dia que eu tiver a certeza que eu posso entrar numa eleição de cabeça erguida, eu vou e acabou. Com as pessoas certas. Tá? Então, mas isso acontece. Nunca aconteceria numa entrevista com o senhor, porque o senhor é uma pessoa que eu realmente respeito e que o senhor se faz respeitar por uma série de detalhes, inclusive caráter. Mas uma última pergunta sobre as eleições. O senhor era um candidato natural da esquerda, não é? Pode acontecer uma chapa com o Lula e o senhor de vice? Eu acho que nós temos que analisar todos os cenários. Esse é um cenário que pode acontecer. Você pergunta, pode, mas é possível, porém, creio que isso dependeria de uma série de entendimentos mais amplos que ficam para o próximo ano.
O que eu tinha afirmado já aqui no nosso estado, no Maranhão, é que provavelmente seria e serei candidato ao Senado da República. Tinha dito isso já há quase um ano atrás, acompanhando a política nacional sempre. Eu tenho muitas opiniões, como você disse, graças a Deus tenho formação familiar e muito apreço à verdade, e por isso defendo com muita transparência as minhas posições, críticas em relação ao presidente da República, defendendo outro caminho para o país. Mas aí vamos ver, Datena, eu acho que realmente, como possibilidade, é claro que existe essa possibilidade, ela é fruto de uma reflexão de muitos. Agora, não é uma definição pessoal, né? Como você sabe, e você tendo essa participação próxima à política, embora nunca tendo disputado eleições, que é uma decisão absolutamente legítima e compreensível nesses dias tempestuosos que vivemos, por outro lado, sabe, tem experiência, todos que nos ouvem, que ninguém se candidata a vice, né? Porque a candidatura a vice é quase que uma função de confiança, um pouco do titular, né? Então eu não posso me colocar nessa condição, né? Eu tenho cuidado das coisas aqui do Maranhão e da candidatura aqui no nosso estado, ao Congresso Nacional. Olha, eu quero ser seu vice, que nem agora fui convidado pelo Bruno Covas para ser vice dele. Eu pensei, tinha chegado a um acordo para ser vice do Bruno Covas, mas depois eu achei, falei, olha, eu acho que não é hora de eu me meter nessa gelada ainda não. E disse a ele naturalmente, falei, olha, Bruno, você vai me desculpar, mas eu não vou embarcar nessa. Depois da gente ter conversado, ter entrado em detalhes e tal, resolvi não embarcar porque achei que era uma gelada naquele momento. Né? E eu estava certo, porque se o cara aceita um aumento de 11 paus no meio de uma pandemia para ele, o vice e os secretários, né, e acaba com a gratuidade no meio de uma pandemia para gente com mais de 60 anos que está matando cachorro a grito, eu desembarcaria imediatamente da prefeitura, mas no mesmo dia eu deixaria de ser vice. Então até o cara para convidar a gente para ser vice tem que tomar cuidado, porque nós temos as nossas convicções, né? Mas eu também fui convidado a ser vice e resolvi, depois de aceitar, resolvi voltar atrás, porque achei que não era o momento certo. E eu estava certo, porque eu já deixaria de ser vice logo nas duas primeiras atitudes do governo do Bruno, que eu gosto, acho o menino muito bacana, legal, mas está indo num caminho errado como prefeito a tomar essas decisões. Mais importante do que a política nesse momento é a situação terrível que o Brasil viveu. Esse filme o senhor já conhece muito bem e administrou muito bem no seu estado, aí no Maranhão. Lógico que é mais fácil você isolar, por exemplo, o estado como o estado do Maranhão, que praticamente você fecha a ponte ali e pronto, acabou, mas as pessoas, em que pese ter muito menos pessoas aí do que em São Paulo, tem que ter convicção do que a autoridade está fazendo, porque senão não cumpre. E aí acho que cumpriu e os efeitos foram favoráveis, né? Agora, como prender ou como parar uma cidade como São Paulo, e parece que São Paulo não está respeitando o transporte coletivo, está lotado, indica que as pessoas estão saindo, não sei o movimento de veículos, que eu acordei agora há pouco, porque eu tenho insônia, fui dormir às 5 da manhã, mas ontem foi praticamente igual os outros dias, significa que o povo não está cumprindo o lockdown. Num país onde a desigualdade de renda é criminosa, tem 40 caras bilionários e 6 dominam boa parte da renda do país, e o resto é um país de gente que é mediada, agora quase que pobre, e a maioria de pobres. O Brasil é um país pobre, tem uma economia forte, mas é um país muito pobre, criminosamente pobre. É possível o cara cumprir lockdown preso dentro de casa, ou qualquer medida de restrição, sem emprego, sem comida e com o preço da comida do jeito que está? Se é possível, governador, se você dá um auxílio emergencial de R$250, dá para fazer uma compra para o cara usar uma semana, se der, para uma família de 4 pessoas? Eu acho que essa é a questão central que você levanta, Datena. Para essas medidas preventivas serem adotadas, é preciso que haja as condições socioeconômicas imprescindíveis. Infelizmente, houve uma decisão
equivocada, entre tantas, de adiar as vacinas. Isso foi uma tragédia, quer dizer, a tragédia agora é sobretudo pelas decisões erradas no segundo semestre do ano passado, uma luta contra a vacina, e isso não existia em país nenhum do mundo, só no Brasil, e isso fez com que o Brasil ficasse no fim da fila, objetivamente é isso. E a outra decisão foi o fim do auxílio emergencial, porque você tem razão, eu próprio aqui não tenho feito nesse instante medidas restritivas mais duras pela dificuldade do povo poder prover a sua subsistência. Então, você tem que enxergar a viabilidade da sua medida. Então, eu fiz um regime restritivo mais duro no passado, mais rigoroso. Agora, nós fizemos algumas restrições porque nós temos que caminhar em um trinômio. São 3 fatores para vencer a pandemia. O primeiro, vacina, que infelizmente houve um erro, temos que corrigir. Como nação, o governo federal errou, atrasou, agora vamos correr atrás desse prejuízo. Estamos lutando. 2, medidas preventivas, porque é um vírus. É um absurdo o presidente da República dizer que máscara faz mal, porque senão todos os médicos e enfermeiros já teriam morrido, porque eles trabalham de máscara. Você teve recentemente um episódio de internação hospitalar e sabe, todo mundo sabe. E como é que vai dizer que máscara faz mal? Então o médico está se matando, o enfermeiro está se matando? Então máscara é absolutamente necessário, porque é uma barreira física à proliferação do vírus. Então essa medida preventiva não tem custo econômico, pode ser feita, deve ser feita, e quem tem que liderar é a autoridade máxima do país. Então medidas preventivas. Em terceiro lugar, assistência hospitalar. Lembrando, contudo, que a assistência hospitalar tem um limite que é dado pelo mercado. Ou seja, nós não podemos achar que vamos abrir 5 mil leitos, 10 mil leitos, 20 mil leitos, 30 mil leitos, porque não tem profissional, não tem oxigênio, não tem material médico. Nem que o governador, o prefeito queira comprar, a gente vê isso no setor privado também, os hospitais privados. Por que que grandes hospitais de São Paulo, que são referências no mundo, como Einstein, como Sírio, não conseguem botar 5 mil leitos? É porque eles não querem? Eles não têm Nova dinheiro? York. Claro que eles têm dinheiro. Nova York, na primeira onda da doença, nós vimos na cidade de Nova York, enfermeiros e médicos usando saco de lixo por falta de EPI na primeira onda. Quando a gente nem conhecia. Sim, claro. Quer dizer, é difícil. Não adianta você criar leite se você não tiver gente. Esses 3 fatores, os 3 fatores juntos, você tem que fazer vacina, prevenção e assistência hospitalar. Se não for os 3, não funciona. Essa é a questão central. Olha, conversar com o senhor é a mesma coisa que você ter um mapa da doença no mundo, e você está olhando o mapa, você não está dentro do mapa. Então, nós erramos a primeira vez, e lá eu disse, foi quando eu criei o quadro, eu não falei. Disse o seguinte, falei, olha, tem um bicho que escapou da Ásia e já está na Europa. Esse bicho está matando gente pra caramba. Eu acho que a gente devia cancelar esse carnaval aqui de São Paulo, da Bahia, do Brasil inteiro, e fazer pelo menos controle de fronteira com aquele revolvinho que você põe na cabeça do cara para ver se o cara está com febre ou não. Isso não foi feito. Então, no carnaval que a gente se gabou de colocar 55 milhões de pessoas em 4 dias nas ruas em São Paulo, não sei quantos milhões no Rio, em Salvador, que nós transmitimos, no Recife, do Brasil inteiro. Tá? Os gringos já vinham contaminados de fora. E quem não gosta de carnaval saiu do Brasil e foi para ver a Torre Eiffel, com os gringos já contaminados lá em Paris. A mesma coisa acontecendo na Itália, o cara foi ver a Torre de Pisa, com os italianos morrendo aos borbotões, e voltaram contaminados. Então a primeira onda do carnaval foi um horror, foi um negócio horroroso, que provocou isso. Depois aí não adianta fechar, se você já espalhou o vírus, está provado que agora, conhecendo mais a doença, você espalhou o vírus e acabou, pronto, acabou. Eu não sei, sinceramente, como foram as eleições aí, mas eu estou dizendo, a gente tem sempre um passo à frente para ver o que está acontecendo lá fora e não faz aqui. Nas eleições, muita gente era contra as eleições para prefeito, porque a Europa estava começando a cair com uma segunda onda
e não se sabia por quê, e era essa cepa nova que existe, ou as cepas diferentes que existem. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Mas o senhor serviu de mapa para muita gente aqui dentro do Brasil. Porque eu me lembro que a primeira entrevista que eu fiz com o senhor, estado de calamidade no Maranhão, o senhor tomou medidas drásticas quando teve que tomar, me deu até falta de ar aqui. Só de ouvir o senhor falar do que estava acontecendo no seu estado. Me deu falta de ar aqui. O senhor tomou as medidas certas no momento certo e serviu de farol para o resto do Brasil, que não seguiu nem o que acontecia na Europa, nem o que acontecia nos Estados Unidos e nem o que aconteceu nos próprios estados brasileiros. Isso na primeira onda. O senhor viu isso antes e continua com prestígio político no seu estado, mesmo tomando medidas que não sejam politicamente legais para voto. O senhor foi duro na sua forma de agir, o senhor foi duro. É possível, a gente já sabia que ia cair no abismo. Muitos cientistas me disseram, um deles foi o Dr. Boulos, que falou, da Atena nós vamos passar os Estados Unidos, nós aconselhamos o governador a fechar lá atrás e tal, e daí por diante. Mas o que é possível fazer no Brasil hoje para evitar que a situação piore? Porque nós não temos vacina, não temos como prender o povo dentro de casa, porque o povo está morrendo de fome. O que é possível a gente fazer? Por exemplo, eu disse aos caras ontem aqui, vocês vão ter que arrumar um jeito de aliviar o transporte coletivo. Não adianta você fechar 70 festas clandestinas, não adianta você fechar bar, restaurante, shopping, se você andar com transporte do jeito que está andando aqui em São Paulo. A contaminação do vírus é brutal. Dentro do transporte coletivo é brutal. Não tem distanciamento. O que está salvando agora em relação à primeira onda é que na primeira onda o transporte era lotado, mas os caras não usavam máscara. Agora pelo menos usa a máscara. Mas a máscara com o cara fungando no cangote um do outro, e muita gente com máscara baixada, ou às vezes até sem máscara, eu não sei, politicamente é possível fazer o quê nesse momento como administrador para se evitar que o Brasil fique numa situação pior do que já está, porque não tem vacina. E não tem como você prender o cara morto de fome dentro de casa. Então, fazer o quê? Fazer o quê? É uma pergunta que não é uma pergunta. É uma pergunta desesperadora. Fazer o quê? Que nós estamos vendo que talvez a gente vá para a imunidade de rebanho com muitas mortes no meio do caminho. E aí, quando chegar a vacina, já está todo mundo imunizado, mas vão morrer, sei lá, mais de 1 milhão de pessoas? Sei lá. Eu não sei. Então é uma pergunta que é um desespero. Há como responder isso, governador? O desespero é meu também, Datena, e compartilho das dores, inclusive por experiência pessoal, infelizmente, destas centenas de milhares de vítimas. Você tem razão. O senhor perdeu gente da família, né? Meu pai. Não sei se foi sua mãe, seu pai. Meu pai faleceu com coronavírus. Porque, embora estando em casa, mas são essas intercorrências desse vírus terrível. Ele acabou sendo contaminado, talvez, por uma pessoa que, enfim, bom, isso pouco importa no momento. Ele acabou sendo uma vítima e outras pessoas da minha família, amigos, então eu realmente lamento muito e compartilho profundamente, portanto, desse sentimento, como você diz, de indignação, de desespero. Então, nós precisamos, como gestores públicos, em primeiro lugar, ter esse sentimento de se colocar no lugar das pessoas. Não é uma coisa banal, não é mimimi, não é frescura, não é histeria, não é nada disso, é um problema concreto. Então, o que temos que fazer? Em primeiro lugar, continuar perseverando no caminho da vacina, nós estamos lutando por isto, apesar da escassez. Finalmente, nós conseguimos que o governo federal entendesse que o Brasil é muito grande e não pode ficar na mão de um só fornecedor. Agora, o presidente da República, ontem, anteontem, reuniu finalmente, com 7 meses de atraso, com aquela empresa Pfizer, uma empresa americana. Então, nós temos alguns caminhos de buscar vacinas adicionais. Sobre medidas preventivas, é vital a existência de um auxílio emergencial
real, não é R$ 250. Um botijão de gás está custando quase 100. Então, R$ 250 são 2 botijões de gás. Então, não dá para a família sobreviver com isso. Nós precisamos voltar para os mais pobres com valor de pelo menos R$ 600. Para quê? Para aí você adquirir condições de cumprir as medidas sanitárias. Quais medidas? Aí depende da realidade de cada estado, de cada cidade. O que eu estou fazendo aqui, nesta semana? Eu mudei o horário do comércio para desaglomerar no ônibus. Então, em vez de todo mundo começar a trabalhar... Escalonou. Escalonei, você fez o exatamente. Escalonamento do horário. Isso, escalonei, por exemplo, o comércio está abrindo 9 da manhã, o outro 10 da manhã, aí escola eu parei agora, serviço público eu parei nessa semana, para diminuir o volume de pessoas no transporte coletivo. Então, construção civil está começando entre 7 e 8, o comércio começa entre 9 e 10, exatamente para que não esteja todo mundo no mesmo momento no ônibus. Eu chamei as empresas, no caso das linhas que o governo do estado cuida, no caso da Ilha de São Luís, o transporte semiurbano, e estou pagando as empresas, a subvenção econômica, eu estou dando dinheiro para as empresas colocarem mais viagens além do contrato, porque existe um contrato entre o governo e as empresas de ônibus. Se eu estou pedindo mais do que o contrato, eu tenho que pagar. E aí nós estamos fazendo isso, são 100 viagens a mais, no caso dos ônibus aqui semi-urbanos, entre os municípios da ilha, para nós podermos desaglomerar no transporte. Então você tem um cardápio que pode ser utilizado, máscaras, fiscalização quanto a isso, e finalmente assistência do leito. Eu estou abrindo hoje, nesse instante que nós estamos conversando, na cidade de Imperatriz, mais 60 leitos, abri 72 em São Luís, quer dizer, em 2 dias eu abri 132 leitos. Nós temos programados mais 100 para a próxima semana. Então, mesmo tendo aquele limite, aquele teto que mencionei há pouco, fazer o máximo, até que nós tenhamos condições de fazer, Datena, o que nós precisamos agora, que é uma padronização nacional das medidas, porque você foi no ponto certo. O vírus não conhece fronteira, nem no mundo, nem no Brasil. Então, se o estado A faz de um jeito, o estado B faz de outro jeito, daqui a pouco o vírus sai de um lugar, vai para o outro e colapsa tudo, que é o que nós estamos vendo. Então, nós estamos insistindo para a Câmara, o Senado, o Ministério da Saúde chamarem um acordo nacional, pelo menos durante 10, 15 dias, para a gente conseguir conter essa marcha acelerada do coronavírus, porque isto interessa a todos os ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando, porque as pessoas não precisam de hospital só para tratar de coronavírus. As pessoas precisam porque tem acidente de carro, tem acidente de moto, a pessoa tem um problema cardíaco, precisa fazer uma cirurgia de emergência. Então, mesmo quem não tem medo do coronavírus, pode ser prejudicado pelo coronavírus, que Deus nos livre, a pessoa tem um acidente de carro, precisa chegar no hospital, o hospital está lotado de coronavírus. Então é uma causa que interessa a todos, mesmo quem acha que o vírus não mata, mesmo que acha que não vai ter de novo e assim sucessivamente, pode sofrer um dano pessoal, um dano familiar. Então nós precisamos de união nacional para que nós possamos deter essa marcha absurda que nós estamos vendo. Você tem aí em São Paulo o aeroporto de Congonhas. Você imagina 20 aviões caindo todos os dias em Congonhas. Seria um clamor. É o que está acontecendo no Brasil. 20 aviões caindo todos os dias os passageiros. Então isso é muito grave. E nós precisamos, portanto, ter energia para poder enfrentar e vencer com ciência, com inteligência. Não é esse discurso assim, apenas num sentido, um discurso, vamos chamar entre aspas, radical, porque você precisa unir as pessoas, unir todo mundo, empresário, trabalhador, porque isso é fundamental para a economia da terra. A economia está sendo destruída, nós estamos vendo isso, desemprego. Antes da pandemia eu andei na Paulista, em São Paulo, tanto de gente dormindo na calçada. Isso desde antes, pelo desemprego, piorou demais. Então, como é que vai ter economia funcionando? Como é que vai ter investimento privado? Uma empresa lá da Inglaterra, da Suécia, vai investir no Brasil com esse nível de descontrole da pandemia? Como é que vai ter um evento? Como é que o restaurante vai funcionar? E isso atinge o taxista, atinge o motorista de aplicativo. Então, quem quer cuidar da economia tem que cuidar da saúde nesse momento.
Eu falei da chapa Lula-Dino, mas o senhor aceitaria uma chapa com o Ciro, que aliás está nos ouvindo. Se eu quiser dar um bom dia para ele, é o próximo entrevistado. Bom dia, Ciro. Prazer poder falar com você. Tenho uma ótima relação com ele, com o Ciro. Muita admiração, muita estima. É claro que às vezes não concordamos 100%, mas acho que ele é um brasileiro que tem enormes contribuições a dar ao nosso país e tenho certeza que será também uma bela entrevista. Bom dia, grande governador Flávio Dino, meu estimado amigo. Você, sem dúvida nenhuma, ilumina o debate do Brasil e está preparado para qualquer tarefa. Eu tenho orgulho de ser seu amigo. Governador, foi um prazer falar com o senhor. Meu respeito pelo seu caráter, pela sua forma de agir, independente de ideologia qualquer. O que vale o que vale o homem, não é? O que vale a palavra, venha de onde vier a palavra. O que vale, o cerne da questão é o caráter do ser humano. Eu estou aqui entre o senhor e o Ciro. Daqui a pouco vai sair faísca aqui. Quando o Ciro entra, sai faísca. Foi entrevistado pelo UOL, que está transmitindo a entrevista com o senhor, e com certeza hoje vai sair faísca. Então, ontem, quando eu entrevistei o Bolsonaro, os caras falaram, o Datena entrevista o Bolsonaro, eu entrevisto porque eu ligo. Eu pego o telefone e ligo para o cara, não ligo para o assessor, eu ligo para o cara. Se o cara atende, fala, eu quero falar, eu boto o cara no ar. Então, ontem muita gente me chamou, o Datena é da direita. Hoje, com essa imagem que está aqui, os caras já estão me chamando de Stalin, Trotsky, Mao Tse Tung, daí para cima. Um dia eu sou reacionário, outro dia eu sou comunista, mas o próprio Ciro já me falou, Datena, quando você não está bem com ninguém, é porque você está bem com todo mundo. Então eu vou me basear no que o Ciro me falou, porque o Ciro, como o senhor, é uma pessoa que eu admiro e gosto demais, tá bom? Abraço grande, governador, bom dia ao senhor. Eu também gosto muito do Ciro. E isso se chama liberdade e democracia, todo mundo poder falar. É claro. Parabéns, Datena. Obrigado, viu, Ciro? Um abraço. Até mais. Um abraço aos ouvintes. Abraço. Se cuida. Abraço grande.